Tudo bem, moçada? Sejam bem-vindos a mais um encontro de língua portuguesa. Hoje o tema é conjunção, com foco na relação de causa e consequência, pergunta extremamente recorrente nas questões de concurso. A nossa abordagem, portanto, é aquela abordagem que você precisa criar uma base. Se o tema é conjunção, você precisa então ter na memória as conjunções que abrem as orações causais e as conjunções que abrem as orações consecutivas. Primeira noção é trabalhar a favor daquilo que está à nossa disposição. Então vamos lá, vamos refletir exatamente isso, o trabalho das conjunções e, em particular, as conjunções na relação de causa e consequência, né? Primeiro percebam que essa causa e consequência, causa e efeito, né, nós podemos simplesmente colocar duas ideias uma do lado da outra e pronto. Está aí a relação de causa e consequência. Então, eu preciso olhar para uma questão de prova e entender muito bem que muitas vezes não tem nada de conjunção. São duas ideias que estavam lá no texto, uma ajuda a produzir a outra, a existência de uma causa um fato decorrente, então é aquilo que eu tinha que perceber textualmente. Por exemplo, o autor se atrasou muito, o espetáculo começará mais tarde. Aí é uma questão de perceber que o atraso no espetáculo, né, o adiamento do espetáculo, não adiamento, né, mas não cumprir o horário combinado é devido ao atraso do ator. Então, essa percepção não tem nenhum conectivo. Então, bastaria perceber que há um nexo entre uma ação e outra, uma ação é decorrente da outra, há uma causa e consequência, uma causa e efeito. É claro que o que nos interessa é a conjunção. Senão eu aqui com a matéria de língua portuguesa, eu deixo de usar aquilo que é da minha matéria, né, da língua portuguesa. Vejam que nós podemos atuar conectando a causa, ou seja, usando um conectivo para destacar a causa, ou podemos usar um conectivo para destacar o efeito. E é claro que quando eu destaco a causa, introduzo uma oração causal. Quando eu destaco a consequência, eu estou ali, né, usando conectivos que introduzem a consequência. Eu dei um tapa no microfone agora, um pouco da mão italiana aqui, né? Falar um pouco as mãos, um hábito bastante trivial, exagerei um pouco a dimensão do movimento. Então, vamos imaginar agora com conectivo. Como o autor se atrasou, o espetáculo começará mais tarde. O espetáculo começará mais tarde porque o ator se atrasou muito. Vejam como ele é bem especial quando introduz causa, tanto que nós temos que inverter a ordem, né? A oração vem antes da outra. E notem como esse como tem valor de porquê. O como tem vários usos, várias classificações. Quando tem o valor de porquê, é então causal. Então vejam como aí eu destaco a ideia causal. E para isso uso os conectivos como e porquê. Há outros, e nós já vamos ver daqui a pouquinho. Agora vejam que eu vou usar conectivos que introduzem consequência. O ator se atrasou muito, de modo que o espetáculo começará mais tarde. De modo que introduz consequência na língua portuguesa. Outra estrutura que nós vamos observar que é extremamente recorrente é aquela em que a gente usa na oração que antecede palavras como tanto, tamanho, tal, tão. E essas palavras criam uma relação com o que, conjunção consecutiva. O ator se atrasou tanto, qual que é a consequência? Que o espetáculo começará mais tarde. É claro que conforme vejo essas palavras em destaque, é com elas que eu tenho que fazer o meu trabalho de preparação para um concurso. Ou seja, a interpretação da frase sem conectivo é algo livre. Você pode até acompanhar o professor, mas seria algo que independe de matéria. A percepção de causa e efeito é algo inato ao texto, às ideias, não seria uma coisa da gramática. A partir da presença do conectivo, você fala, opa,
mudou, né? Mas vejam como eu tentei manter para vocês essa noção de que a causa é o ator se atrasar muito. Por isso que eu usei os conectivos causais ali. Agora, o espetáculo começará mais tarde, a consequência, o efeito. E é ali que eu usei os conectivos próprios para orações consecutivas. Primeiro ato, né, ter cada uma dessas famílias, causal, consecutiva, muito bem organizadas na memória. Então, vamos lá. As causais já aconselho, como nós veremos durante as questões, as bancas não distinguem causa de explicação na grande maioria. Na grande maioria. Então, eu convido vocês a terem essa mentalidade própria para concurso público. Não seja radical, dizendo assim, não, professor, ou é causa ou é explicação. Não, calma, calma, né? É aquele momento que é muito válido você manter a classificação em conjunto. Então são as conjunções causal e explicativas. Show de bola. Forma um grande grupo, isso deve ser feito. Por quê? Porque tem muitas questões que vem e mistura tudo, gente. E às vezes usa o próprio conectivo para introduzir explicação, na outra é causa, e garanto para vocês que isto, distinguir causa de explicação, é muito difícil em questões de concurso. Há um certo receio em mexer nisso e produzir, sei lá, anulação de questão, polêmica, recurso, mas é óbvio que há diferença entre causa e explicação. A explicação, um ato não produz o outro, o que vai ser totalmente diferente na ideia de causa. Quando nós temos efetivamente uma causa, a causa produziu o efeito. Se a causa não existisse, o efeito ali não ocorreria. Na explicação, nós não temos esse nexo, né, que relaciona um ato dependente do outro para existir. Então, muito importante vocês entenderem que, sim, claro que há distinção, mas vocês vão fazer 10, 20, 30 questões e vão perceber que essa classificação, ela se confunde, ela se torna, né, dependendo da questão, dependendo da banca, ela vai se tornando hora aqui, hora lá, por isso vale muito a pena a unificação. E daí, de acordo com a necessidade, aí você fala, agora é a hora de definir o que é da causa e o que é da explicação. Mas, repito, não é normal, não é corrente, não é ordinário. Talvez você se depare com uma questão durante longa preparação. Isso eu falo por experiência. Por isso que vale muito a pena, pelo menos neste momento, a unificação. Então são duas famílias que vão se usar dos mesmos conectivos, apesar de tentarem fazer de tudo. Daí vem a questão e acaba misturando tudo. Por isso que eu digo para vocês, vigilância naquilo que a banca está pedindo, vigilância nos conectivos dispostos nas alternativas, e vocês vão ver que a grande maioria traz, dentro dessa visão global, uma boa coerência nesse primeiro momento, até que um dia você se depare com uma questão que efetivamente peça a diferença entre causa e explicação, tá bom? Então nós temos a porquê, conjunção porquê, eu já traria o porquê, o pois, são as duas que a gente até usa na ortografia, né? Quando você está trabalhando lá o porquê junto, porquê separado, esse porquê, conjunção, nós trocamos por pois. Então são super parceiros, daria até para colocá-los ali, tá bem? Vamos fazer isso, vamos aproveitar, vai? Temos essa possibilidade, vamos aproveitar. Pronto, aí ó. Então são as duas matrizes, conjunções parceiras. Daí vem as demais integrantes. Porquanto, simplesmente campeã. Já coloco ali na cabeça para você já bater o olho e falar, cuidado, né? Cuidado. O porquanto é estranho ao nosso mundo. Então vejam que o porquê e o porquanto têm a mesma base. Até o QU são exatamente iguais e isso ajudará na memorização, tá bem? Como que acabamos de analisar, com o valor de porquê, o que trocável por pois. Essas quatro que eu acho mais de fundo escrito, né, mais comum na língua escrita. Já que, uma vez que, visto que e dado que.
Essas 4 nós temos mais frequência na leitura do que na fala, tá legal? Eu, quando escrevo, eu tenho que explicar o tempo todo. Eu uso 100% pois. Quando pois realça, nossa, João, só usa pois, aí eu vou pro porquê. Quando pois o porquê acumula um volume, falo, nossa, tá repetindo, aí eu vou pro já que eu gosto porque ele é pequenininho, se ajeita fácil. E aí você tem que pensar nisso, né? Que para a nossa vida útil, a gente toca a vida com essas duas, o porquê e o pois. Então, entendo a diferença entre usar o português e estudar o português para uma prova de concurso público. Na prova que é o porquanto. Não cai o porquê, cai também, mas o porquanto está lá para te atrapalhar, tá legal? Tendo em vista que uma expressão que se consolidou, se gramaticalizou e hoje posta aí como das causais e explicativas. E na medida em que também outra, que foi ficando, foi se juntando, essa unificação gramaticaliza-se e hoje nós temos na medida em que alojada entre as conjunções causais, conjunções explicativas. Pensou em todas elas, pensou no porquê, pensou no pois, é a referência semântica, né? É a troca que permite você perceber que estão na mesma família, estão na mesma classificação. Veja um exemplo, então, numa questãozinha de prova. Macabeia ficava contente com a posição social dele, porque, pois, também tinha orgulho de ser datilógrafo, embora ganhasse menos que o salário mínimo. No trecho seriam mantidos a correção gramatical e o sentido original do texto, se o termo porquê fosse substituído pelo vocábulo porquanto. Show de bola, gente. É esse porquê que você pode trocar por qualquer um deles, mas quando a banca escolhe o porquanto, não é sem querer, não é à toa. Então vamos botar esse porquanto para dentro, manter ele vivo até o dia da prova, onde o porquê vai, o porquanto vai atrás, na prova alternativa correta, né? Não é possível competir com os chineses de maneira ingênua, pois o sistema político do país permite que as autoridades restringam o funcionamento dos seus mercados domésticos. Prejudica-se. Então vejam, o verbo ali é prejudica-se, a correção e a coerência, caso se substitua o termo pois por qualquer um dos seguintes, porquanto, porque, uma vez que, não, tudo ali da família, ó. Por quê, porquanto, uma vez que, dado que, visto que, já que, super na boa, gente. Ótimo, tá tudo tranquilo e, portanto, alternativa errada, porque não prejudica. A banca afirma que prejudica, mentira. Alternativa errada, essa troca é totalmente livre. Nesse momento, gente, professor, e agora? É causa e explicação? Não, não se preocupe com isso. Vejam como a banca trabalha um passo antes, evitando a exatidão da classificação. Capaz dela falar assim, será que alguém vai entrar com recurso se eu colocar a causa, se eu colocar a explicação? É aí que a gente percebe que a banca vai se prevenindo daquilo que seria um problema para ela. Então ela vai, por exemplo, nas trocas. Mas é claro que há questões que vão pedir a classificação. Olhem lá. Temos o pois, e daí a pergunta é, mantém-se as informações originais e a correção gramatical do texto ao se substituir pois por qualquer um dos seguintes termos, já que, visto que, uma vez que, porquanto. Então, quando eu faço uma, faço duas, faço três e vejo esse conjunto passando meus olhos, garanto para vocês que isso é 1000 vezes melhor que falar, professor, eu decorar. Não, vai lá na lista, confere, volta na questão, confere, fala, professor, está tudo lá, show de bola. Por isso que a número 3 é a alternativa 100% correta, ok? Vejam que são exemplos de questões que pede para trocar uma conjunção por outra e não toca na teoria. Mas se tocasse, não teria nenhum problema. Se for para causa, você vai junto. Se vai para explicação, você vai junto. Vocês vão ver que não é esse o problema. O problema só passa a ser preocupante quando você tem uma questão de alternativas em que há a causa e a explicação. Na letra A tem causa, na letra B tem explicação. Aí bota a cabeça para pensar, tá bem? Não vou parar
que não pretendi nessa crônica escrever o manual do perfeito candidato. Não vou parar, pois não pretendi nessa crônica escrever o manual do perfeito candidato. Tá aí, ó, troquei esse que por pois, é o que causal explicativo, e por isso a letra C é a alternativa correta. Noção de causa, que justifica a decisão tomada pelo autor. Perfeito. Se tivesse ali explicação, tá perfeito também. Não é com isso que se deve entrar no mérito de debater, de discutir, de querer brigar. Tá bom? Então, vejam como ora pode estar causa ou explicação nesse grupo, então, que nós formamos uma grande família, família causal explicativa. Tá legal? Então, número 3, letra C. Joia! Vejam agora que interessante a questão número 4. Qual foi a primeira perda desde o lançamento de suas ações na Bolsa? O resultado teve efeito de um terremoto financeiro. Assinale a alternativa em que o termo indicado não poderia substituir o termo destacado no trecho acima, sob pena de provocar alteração gramatical e semântica. E lá você tem o como foi a primeira perda desde o lançamento de suas ações na Bolsa. O resultado teve efeito de um terremoto financeiro porque foi a primeira perda desde o lançamento das ações na Bolsa. É o como causal, é o como porquê, tá bem? Então dá para trocar por já que, tranquilíssimo, uma vez que, dado que, visto que, mas não dá para trocar pelo porquê. Vocês viram o porquê como que tá aí, ó? Então a banca aproveita de nossas dúvidas, né, ortográficas e coloca um porquê separado. E o porquê da família, como todos sabem muito bem, é o porquê junto. Sacaram? Vejam como em várias questões vocês vão resolver aos montes, a classificação fica em segundo plano. E quando ela aparece unânime e não em conflito. Tá? Essa é a visão que você deve ter para formar a base, construir o conjunto de conectivos que introduz a causa no português. Beleza. Professor, tem alguma coisa estranha? Para mim, por exemplo, na medida em que, né, em que você tem a medida que, 3 palavras, a medida que equivale a proporção que. É lá da turma da proporcional, conjunção proporcional. Então não confundir a medida que, 3 palavras, com na medida em que, 4 palavras. Eu, sinceramente, não tenho muita intimidade com ela, não gosto de usar essa conjunção, acho ela meio assim, volumosa, estranha, mas ela é frequente na produção textual. Eu leio na medida em que traduzindo por porquê. A simples possibilidade de que genes de bebês humanos tenham sido modificados antes da concepção causou comoção porque a maior parte dos países permite a edição genética apenas em embriões humanos, na medida em que, equivalente a porquê, a expressão destacada possui valor de, professor, eu estou atrás de causa, mas cadê a causa? Cadê a causa? Ainda bem que está lá, a letra E, unânime, solitária, sem conflito, sem concorrência. Sacaram? Ó, não é para chamar de causa? Não, é para chamar de família causal, explicativa, e você vai acionando de acordo com a demanda da questão, sempre naquela bendita expectativa que um dia você encontrará uma questão que vai realmente conflitar causa contra explicação. Enquanto isso não ocorrer, construa uma boa base, sabendo da família, dos indivíduos que compõem essa família, e pratique até guardar tudo isso muito bem na memória. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha agora nas conjunções consecutivas, sendo que a extremamente frequente na prova é essa criatura aí, a conjunção consecutiva que. Só que quando eu olho para o que nada fala, nada me explica, é um que você tem que ter certeza que ele não vai, né, se comunicar com você. O que é problema no português. Então, olhe na oração principal e lá você encontrará palavras como tal, tão, tanto e tamanho. Essas palavras, como se fosse uma alavanca, estando presentes na oração principal, elas vão se relacionar com esse que, produzindo então uma consequência a partir do que. Esse que é uma conjunção consecutiva e abre uma oração adverbial.
eles foram tão rápidos, qual que é a consequência? Que chegaram muito cedo. Havia tamanha confusão que não encontramos vocês. Então vejam que esse que, ele não está sozinho, ele tem essa relação com tão, tal, tanto e tamanho. É a estrutura que permite infinitas frases. Por isso que eu tenho que aprender a olhar essa estrutura. Muito, muito importante. Isso cai muito em prova, gente, cai muito em prova. Além dessa estrutura que eu acho a mais importante, porque tem um pouquinho de manha, né? Não é uma coisa simples, você tem que aprender a ler a estrutura, nós temos os conectivos que vão introduzir consequência na língua portuguesa. De modo que, de sorte que, de maneira que, de forma que, a tal ponto que, né? São todos conectivos que introduzem consequência no português. Porém, por experiência eu digo para vocês, essa estrutura tem uma enorme presença em prova. Vejam aí, ó. Sua paixão pelos direitos humanos, pelos direitos autorais é tamanha, é tanta, é tal, qual que é a consequência? Que fez disso uma profissão. Que fez disso uma profissão, introduz uma consequência. Então vejam que surge aqui uma mentalidade possível, né? Se você tem uma questãozinha que diz, assinale a alternativa que traga causa e consequência, causa e efeito. Opa, a oração que acabamos de analisar traz causa e efeito. Na gramática são chamadas oração principal, oração subordinada adverbial consecutiva. Mas caiu na prova causa e efeito. Ah, professor, eu aprendi como oração principal. Opa, ei, se vai introduzir uma consequência, é sinal que a oração principal é a ideia de causa. Estava um frio tamanho, essa é a causa, que não saí de casa, essa é a consequência. Então vejam que há muitas questões, assinale a alternativa em que se identifica a relação de causa e consequência. Pode ser uma oração livre da outra, tiradas do texto e colocadas uma do lado da outra, e lá havia causa e consequência, sem nenhuma conexão. Mas pode ter a conexão. E aí eu tenho que estar atento ao comando da questão. Se ela diz lá, respectivamente, causa e consequência. Tá bem? Então vejam, como nessa oração que vimos, tem causa e o que introduzindo a consequência. E lá nas causais o raciocínio é o mesmo. Né? Assinale a alternativa em que encontramos consequência e causa, respectivamente. Atenção à ordem, atenção ao conectivo. Isso é importante para acatar essas confusões que o enunciado poderia criar. Eu já estou ligado que isso é um problema dentro do concurso público. O enunciado me enganou. Não, então leia com todo o cuidado do mundo. Né? Essa alternativa, portanto, né, nós temos ali no que fez disso uma profissão, uma consequência. Qual que é o pressuposto? Que a oração antecedente, né, seja uma causa. Tá? Então guarde isso, faça disso uma reserva de luxo, guarda no cantinho da memória aí, tira a poeira e veja que pode ser um fato importante em prova. Né? A vida hoje está tão moderna, olha lá, essa leitura da estrutura é muito importante, gente. Tão moderna, qual que é a consequência? Que todos nós nascemos atrasados tecnologicamente. Assim que eu aprendo a ler a estrutura que monta a consequência, gente, isso perde poder. Isso se enfraquece diante de nós. É uma sensação muito interessante. A segunda oração, olha lá, cuidado, hein? A segunda, se ela pergunta, a primeira oração seria a causa. A segunda, que o que introduz, é que é consequência. Olho vivo naquilo que pede o enunciado. Tá legal? O trecho. O número de trabalhadores na área científica vem aumentando com tal rapidez, com tanta rapidez, com tamanha rapidez. Qual que é a consequência? Que estão atualmente em atividade, e daí seguiria no texto. Expressa uma relação de causa e consequência? Sim, relação de causa e consequência. Está aí um exemplo para vocês perceberem como a banca, né, não está falando do que, não estava falando da oração, mas de uma relação de causa e consequência. Sem enxergar o conectivo, talvez você chegasse a essa confirmação, mas
dominando os conectivos, a palavra convicção faz muito mais sentido, né, gente? Eu olho, vejo a estrutura, eu estou vendo causa e consequência. Se a banca perguntar sobre esse que, conjunção consecutiva, tá? Conjunção consecutiva. Número 8. A número 8 é a hora que você tem que tomar um susto. Marisa saiu de casa atrasada e perdeu o ônibus. As duas orações do período estão unidas pela palavra e, que além de indicar adição, introduz ideia de a banca já limpou o problema aí. Você estava querendo falar da adição, além de indicar adição. A banca está dizendo tem outra ideia aí. Quando nós temos esse tipo de estrutura em que uma ação produz a outra, Marisa saiu de casa atrasada, perdeu o ônibus. Nesse lugar, nós poderíamos colocar o portanto. Sabiam disso? Marisa saiu de casa atrasada, vírgula. Portanto, perdeu o ônibus. Poderíamos ali, à frente do e, usar a ideia de consequência. Marisa saiu de casa atrasada e, vírgula, por consequência, vírgula, perdeu o ônibus. Então, diante do que eu disse aqui para vocês, você deve perceber que se houvesse a palavra conclusão, serviria, além da adição, conclusão, ou além da adição, consequência. Não que o e seja uma conjunção consecutiva, longe disso. É que as ideias relacionadas, houve um atraso e, por consequência, perdeu-se o ônibus. Tá bem? Marisa saiu de casa atrasada, de modo que poderia colocar uma conjunção consecutiva, como poderia colocar também uma conjunção conclusiva. Vocês viram que, às vezes, a ideia de consequência e a ideia de conclusão se avizinharam? Então, a gente roga para que a banca não coloque as duas, porque daí você teria que refinar a questão até chegar a uma percepção se é uma coisa que conclui ou se é uma coisa que produz um efeito. O que para mim seria um esforço muito grande e acho que em vão, porque é difícil distinguir nesse momento consequência de conclusão, tá bom? Mas vejam que é importante vocês perceberem que o e é a peça para enganar. Você está olhando para o e, mas no e não está mandando nada. Quem manda é o conectivo, aliás, as ideias que estão antes e depois do conectivo. Marisa saiu de casa atrasada e, por consequência, perdeu o ônibus. Por isso, na prova, gente, a alternativa correta dessa questão, surpreendentemente, é a letra C, consequência. Por que eu falo surpreendentemente? Porque sempre tem a primeira vez. Quem nunca viu uma questão desse tipo, e há várias no universo do concurso público, mas várias. Tá bem? O E com valor de mais, o E introduzindo conclusão, o E introduzindo consequência, sendo que são, né, próximas à ideia de conclusão e de consequência, tá? São ali, né, dadas no mesmo contexto, tá bom? Mas vejam como a conjunção E é o ponto em que a banca se utiliza para produzir a confusão. Mas as ideias estão ali. Começamos a aula de hoje falando da conexão. Aliás, não, da ideia de causa e consequência sem conectivo. Sim, né? Nós colocamos lá duas orações, um fato produziu o outro, mas sem nenhum conectivo. Terminamos a aula usando o conectivo e, ligando uma causa a uma consequência. Né? Sacaram? São dois extremos que você tem que olhar com um pouquinho mais de malícia, um pouquinho mais de atenção. Mas o que prevalece em número, em quantidade, é aqueles dois grandes conjuntos de como as causais introduzem as orações, como que as consecutivas introduzem as respectivas orações. É esse grande conjunto que eu preciso compor, não pode faltar na hora da prova. E numa hora de mais especialização é que você viu uma questão que surpreende. A última questão, né, é aquela que sai do normal. É extraordinária. Mas depois você viu uma, viu duas, falou, opa, professor, não é tão rara assim. Eu não percebia, eu não via. E esses olhos que vão convivendo com as questões
amadurece a teoria. A teoria é sempre muito fresca, muito crua, se ela fica só teoria. A hora que ela é testada nas questões, ou ela se torna mais intensa, ou ela se torna mais rica, porque você acaba trazendo novas experiências, tá bem? Então, conjunções, relações de causa e consequência. Primeiro ato, dominar os conectivos. Segundo ato, observar se a questão trabalha com conectivo ou com ideias livres, com ideias que independem do conectivo. Ou, como nós vimos, com a presença da conjunção e possibilitando um desvio de atenção. Mas as ideias ali relacionadas trazem causa e consequência. Tá bom? Terminamos aqui nosso encontro. Qualquer dúvida que vocês tenham, escrevam aqui nos comentários. Volto para responder as dúvidas, para conversar com qualquer problema, tá bem? Vejam cada uma das questões, vejam os conectivos e, havendo dúvida, não deixem de lançar aqui nos comentários, tá bom? Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Até lá!